que só tentavam fazer um acordo comercial, Gengis marchou pelo território vizinho e deixou milhões de mortos no processo. Corásmia foi praticamente apagada do mapa. Fato é que em toda a sua vida, o líder mongol foi o mandante da morte de milhões de pessoas. Não é possível saber o número exato. Fala galera, antes de começar esse vídeo, deixa seu like, se inscreve no canal, vamos chegar a 1000 inscritos. Se quiser trocar uma ideia ao vivo com nós aqui, com a galera aqui da live, tá lotado, chega mais, o link vai estar na descrição. Bora, porque o vídeo vai começar absurdamente. Esse então, time, bora lá? E fala que não vai dançar a noite só sorrindo. Pode dar play? Tá votado? Não tem o que fazer, né? Pode. Então vai, né? Bora. Gengis Khan, um Gengis dos Khan, o maiores brabo. conquistadores Esse cara era brabo, viu? Se tem um cara que era brabo, era esse. que o mundo já viu. A história por trás desse nome é tão cheia de acontecimentos absurdos que é até difícil dizer em que momento termina a realidade e em que parte começam as A lendas. história tem muito disso, né? Tipo assim, às vezes, por exemplo, Ragnar, que é o do Vikings, ele existiu. Ele é baseado o Ragnar Lothbrok, sei lá. É baseado num cara que existiu. Só que, assim, muitas vezes a história deles se confundem com realidade, porque às vezes tem algumas escritas que tá lá assim, ele foi lá e matou, por exemplo, a história do Ragnar, que como ele conquistou a segunda mulher dele, ou a primeira mulher dele, ele matou uma cobra com as roupas peludas, calça peluda, porque Lothbrok é calça peluda, uma cobra gigantesca que aí salvou a mulher dele dessa cobra que a cobra guardava a mulher dele, coisa assim. Coisa de louco. E os mitos. Muitos Se as mitos. estimativas estiverem corretas, ele foi o responsável pela morte de mais de 40 milhões de pessoas. Será que ele era desse jeito aí mesmo? Engraçado, né? Como que, sei lá, tem foto, né? Tem pintura. Será que deve ter pintura, né? Não é possível que não deve ter pintura desse cara. Enquanto esteve no poder, um verdadeiro legado de sangue e brutalidade. Aqui é Ivan Lima e hoje você vem comigo para Bora, conhecer Ivan o Lima. homem que queria governar o mundo. Tentou. Para te contar sobre esse grande nome, eu vou Vários homens seguir tentaram, aquele né? bom e velho ditado. Vamos começar do início. Vamos do início. Gengis Khan nasceu no ano de 1162, em uma região às margens do rio Ono. Faz um tempinho já, né? Ele nasceu. Foi ontem. Os caras do chat é foda. Lá na Mongólia. E ao contrário do que pode parecer, o nome que tornaria essa figura conhecida por séculos depois da sua morte era diferente no começo. Antes de se tornar o flagelo de Deus, Aí você como tá ele vendo que tá também já diferente da outra pintura? foi chamado, o Flagelo de cara se Deus. chamava Temujin, que significa de ferro ou ferreiro. De acordo com as lendas, desde o nascimento, as pessoas já Pior, né? imaginavam que ele estava destinado à grandeza. E isso Será? apenas porque ele teria nascido com um coágulo na mão direita. Logo cedo, Temujin percebeu que sua vida não seria fácil e ele teria de lutar constantemente para sobreviver. Aos 9 anos, seu pai morreu depois de ter sido envenenado por uma tribo rival. Sua família foi expulsa da tribo tempos depois e a mãe foi deixada sozinha para criar todos os 7 filhos. Mas podemos dizer que Temujin já estava sendo moldado. Já tá diferente das outras pinturas. Não pelo amor de uma família, mas sim pela brutalidade do mundo. Sua infância e adolescência foram regradas a caças para que eles pudessem sobreviver. O que a história diz Brabo. é que ele até teria assassinado um dos seus meio-irmãos na adolescência. Uma coisa que eu fiquei na dúvida aqui agora, queria muito saber, ele era o irmão mais velho, mais novo, ou era o do meio?
durante uma disputa por comida. Há quem diga ainda que o horrível ato teria sido feito porque Temujin já almejava a liderança da família e o parente seria obstáculo. Seja como for, mesmo jovem, ele já era um excelente estrategista e conseguiu o apoio de outros clãs para ajudar a própria família e resolver os problemas do passado. Foi nesse contexto que ele conheceu sua esposa, uma jovem chamada Borte. Foto Em dela. determinado momento, Não era dela. ela acabou sendo sequestrada por uma tribo inimiga do pai de Temujin. E o jovem guerreiro precisou reunir seus aliados para resgatá-la, em um episódio que o colocou como um líder de respeito. Quando completou 20 anos, ele foi sequestrado, preso e humilhado pelos chineses. Mas era normal o sequestro nessa época? Era comum? Mas isso não foi o suficiente para abalar suas motivações. Temujin conseguiu escapar e, nesse momento, já era tido como um governante excepcional. Seu objetivo era um só naquele momento: unificar a Mongólia. As ideias de Temujin agradaram muitos chefes de tribos, que acabaram se juntando a ele. Mas a maior parte das tribos... A maioria das pessoas pensaram assim morreram, né? Subiram e caíram que nem um avião. Era contra e acabaram ficando do lado de um líder chamado Jamuka, um antigo amigo de infância que tinha se tornado seu rival nesse caminho pelo poder. Com táticas inovadoras para a época, Temujin conseguiu pregar o medo no exército inimigo, usando algumas tochas para parecer que tinha mais homens do que a realidade. Mesmo sendo superior em números, o exército inimigo foi derrotado e Jamuka acabou sendo executado, o que liberou o caminho para que Temujin seguisse em seus planos. Durante uma assembleia feita com os chefes de todas as tribos... Cara, antigamente eles tinham muita técnica assim, de passar medo nos inimigos, mesmo com menos exército. Vamos dar um exemplo de Ragnar de novo. Quando ele foi invadir a Inglaterra lá, ele não teve não tinha muito exército, né? A sorte dele é que o rei lá, ele dividiu o exército, colocou uma parte de um lado do rio, outra parte do outro lado do rio. E aí o Ragnar, ele atacou um lado da ilha, que conseguiu matar os caras. E como assim, tipo assim, ele perdeu homens na treta lá com o pessoal, e ele tinha que atravessar pro outro lado. E pra ele atravessar pro outro lado, o que ele fez? Ele foi lá e pendurou os cabeçotes dos caras nos navios e foi atravessando o rio. Os caras do outro lado nunca tinham visto aqui, todo mundo cristão. Esses caras é maluco, eles vão chegar aqui e vão matar nós. E vazaram correndo. Teve o pirata lá também, chama aquele pirata Barba Negra. Dizem que o Barba Negra, pra ele invadir, ele deixar essa marca dele registrada, pra ele invadir os outros barcos, ele deixava a barba grande e ele colocava maços de cigarro, não é cigarro, né? Mas sim, coisas na barba e colocava fogo pra ficar aquela fumaçona pra trás, assim, coisas no cabelo também, pra ele parecer uma coisa espectral, né? Uma coisa maligna, tipo um monstro. E ele ficava o mais feio possível para invadir os navios. Então, os sobreviventes dos navios que ele atacava contavam a história dele e perpetuava ele como um monstro, uma divindade. E aí todo mundo que viu o barco dele já ficava com medo. Temujin foi saudado como Khan, um título tradicional que basicamente significa governante ou líder. Não há certeza das origens do nome Gengis, que pode ser traduzido para oceano ou justo. O que se sabe é que, no contexto geral, Gengis Khan pode ser interpretado como governante supremo ou governante do universo. Que isso? Com um título tão importante como esse, o que se espera é que fossem feitas inúmeras obras em homenagem a Gengis Khan, mas isso não aconteceu. As informações sobre a vida pessoal dele e sobre a aparência são bem escassas.
já que praticamente nenhum retrato e escultura que o mostrassem como líder Tem, sobreviveu com então o tem. passar dos anos. Então não tem retrato. Das informações que os historiadores encontram, poucas são consideradas confiáveis e muitas são contraditórias com os outros relatos. É comum encontrar descrições de que Gengis era alto, forte, com barba e cabelos longos. Tem uma que é ainda mais inusitada, feita por um cronista persa do século XIV chamado Rashid al-Din. Ele escreveu que o líder mongol, na verdade, era ruivo e tinha olhos verdes. Mas, como Rashid nunca conheceu Gengis Khan pessoalmente, os historiadores questionam a veracidade da informação. Impossível não é, apenas improvável, pois características do tipo eram conhecidas entre os mongóis, que possuíam diversas etnias em sua cultura. Isso porque o líder mongol não excluía os diferentes costumes quando agregava novos territórios. Pelo contrário, ele chegou a aprovar leis em prol da liberdade religiosa e não cobrava tributos aos lugares onde os cultos eram feitos. A verdade é que Gengis Khan era muito esperto. Ele sabia que as chances do seu povo se rebelar eram muito pequenas se todos estivessem contentes. Quanto ao que o líder mongol acreditava, pode-se dizer que ele tinha muito interesse pela espiritualidade e costumava orar bastante antes de grandes batalhas. Outro fato curioso tem a ver com a forma com que ele promovia seus soldados. Com um ótimo olho para encontrar talentos, ele não se importava em colocar um ex-inimigo como um dos seus principais generais, se o sujeito demonstrasse habilidades únicas. Um caso que exemplifica bem esse posicionamento aconteceu em 1201, durante um confronto com uma tribo rival chamada Taijut, quando então Temujin quase morreu após seu cavalo ser atingido por uma flecha. Mais tarde, no mesmo dia, depois de ganhar a briga, Temujin estava interrogando os prisioneiros e exigiu que o responsável pela flechada se revelasse. Acabou que o soldado inimigo responsável admitiu ser o atirador. E Temujin não executou o homem, mas sim o transformou em um oficial do seu exército. Tempos depois, o atirador acabou recebendo o apelido de Jeb, que significa flecha, e se tornou um dos maiores comandantes do exército mongol, na época das empreitadas na Ásia e Europa. Dizem que Gengis nunca quis tomar os outros reinos através da espada, mas por meio do comércio, pacificamente, sempre dando chances aos outros reinos. Só que isso não o impediu de usar a arma quando precisou, é claro. Um dos episódios que provam isso aconteceu em torno de 1220, no que ficou conhecido como um dos atos de vingança mais cruéis da história da humanidade. Depois que o governante do Império Corásmio matou alguns representantes mongóis que só tentavam fazer um acordo comercial... Onde que é o reino Corásmio, gente? Alguém viu? Será que é tudo isso aí? Os representantes mongóis que só tentavam fazer um acordo comercial, Gengis marchou pelo território vizinho e deixou milhões de mortos no processo. Corásmia foi praticamente apagada do mapa. Fato é que em toda a sua vida, o líder mongol foi o mandante da morte de milhões de pessoas. Não é possível saber o número exato, mas os historiadores estimam... Teve um carinha aí que tentou fazer isso também, né? Mas... conseguiu, né? que seja em torno de 40 milhões. Alguns censos demográficos feitos na China durante a Idade Média mostram que a população de lá caiu em dezenas de milhões durante o governo de Gengis. Entre todas as dúvidas envolvendo a lenda, o que ninguém sabe mesmo é como a história do líder mongol realmente acabou. A história mais tradicional aponta que ele estava a caminho da China no ano de 1227 para
tomar mais territórios quando sofreu uma queda do cavalo e não resistiu aos ferimentos. Há ainda versões da lenda de que ele O cara tava numa guerra, acertaram o cavalo dele com uma flecha. No mínimo ele devia estar correndo, né? Ele deve ter caído do cavalo, quase morreu no meio da guerra. Pegou pra todo lado e não sei o que, espadada rolando, ele levantou, tim, 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 ganhou a guerra. Mas aí ele indo pra China, com um tombinho e morreu. teria tido um ferimento de flecha no joelho ou Mas contraído pode ser. malária no caminho, e até Pode ser. mesmo sido morto quando tentou violentar uma princesa chinesa. Um parênteses sobre esse fato Aí é que toma uma Gengis picabiraca. teve vários outros relacionamentos com diferentes mulheres além de Borte. Foram tantos filhos que em 2003 um estudo levantou a possibilidade de que mais de 16 bilhões de homens ao redor do mundo É poderiam o ser Catra! descendentes genéticos de Gengis Khan. Catra é O a mais encarnação de impressionante Gengis. é que lá na área onde um dia foi o Império Mongol, em torno de 8% dos homens possuem o cromossomo Y, que se relaciona com o conquistador, de uma linha de descendência que envolve os últimos 1000 anos. Tem até estimativas Isso, de Wallace. que Gengis Khan teria engravidado mais de 1000 mulheres diferentes enquanto esteve vivo. E se a morte Esse cara era transante, viu? Tchá, 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 tchá. Sem dó. dele está rodeada por mistérios, o local de descanso do líder mongol também não fica de fora. Aparentemente, durante o cortejo fúnebre, seus soldados mataram todas as pessoas que entraram no caminho, justamente para esconder o túmulo. O que se sabe é que os restos mortais de Gengis talvez esteja dentro ou ao redor da montanha Burkan Khaldun. Mas não há registros se eles já foram encontrados nos últimos Achar é séculos. difícil. E se engana quem pensa que o legado dele terminou com a morte. Ogodai, um dos seus filhos, continuou as conquistas de território e Mas ele expandiu o tinha- Império Mongol por parte da Rússia, Ele tinha uma caralhada Ucrânia de filho. e Polônia, transformando-o em um dos impérios mais sangrentos de toda a história. Bom, eu fico por aqui. A todos vocês, um grande abraço. Abraço. Tchau. Deixa seu like. Se inscreve no canal. Cancela o próximo vídeo. Que é falando sobre o Gengis Khan. E bora, né?